Oi, amores! E aí, tudo bem com vocês? Eu já quero pedir desculpa porque a minha letra, o meu desenho é péssimo, mas eu venho com esse vídeo muito especial, que é, né, em comemoração aos nossos 50k aqui no YouTube, 50 mil inscritos aqui no YouTube. Meu Deus do céu, eu nunca imaginei ter tanta gente bacana aqui no canal. Um canal que começou assim, sem pretensão nenhuma, só pra compartilhar mesmo o momento que eu tava passando, né, de tentante, que é lá do início. Mas, cara, eu tô muito feliz mesmo com essa marca aqui no canal. E eu já quero deixar aqui a minha gratidão por cada pessoa que é inscrita aqui no canal, que tá sempre comentando, curtindo vídeos ou só vendo mesmo os vídeos, que gosta mais de ficar quietinha, não gosta muito de comentar. Eu entendo, assim, mas eu queria muito agradecer a cada um. Eu vejo que vocês torcem pela gente, que vocês gostam, assim, da nossa família e tal, que acompanha. Eu fico muito feliz. Então hoje eu vim com esse vídeo Draw My Life. Eu sou péssima em inglês, gente, me desculpa, mas, né, é o que tem pra hoje. Então, gente, eu vim com esse vídeo que eu sempre achei ele muito legal, eu sempre gostei de assistir, então eu acho que agora chegou uma oportunidade, assim, de eu contar um pouquinho da minha história pra vocês. E o início dessa história, é claro que tem que começar assim, com meu papai e a minha mamãe. Gente, que desenho é esse? Relevem aí, pelo amor de Deus, esse é o meu pai e esse é a minha mãe. Minha mãe é Cláudia, o nome do meu pai é Sérgio. Então eles eram dois jovens mesmo, jovens apaixonados. E eles resolveram fazer uma loucurinha. Com 16 anos, minha mãe resolveu ir embora com meu pai. Eles namoravam, né? E a minha avó sempre foi bem rígida. E ela resolveu ir embora com ele. Sem ela saber, digamos que fugiu de casa. Ela vai me matar. Desculpa aí, mãe. E aí, um ano depois, em 1985, ela engravidou de mim, né? E obviamente que eu não fui planejada, né? Mas tô aqui, graças a Deus. E em 4 de fevereiro de 1986, euzinha nasci. Cabelo pretinho, gorduchinha, fofinha. Meu pai queria me colocar o nome de Francisca, mas graças a Deus minha mãe conseguiu reverter e colocou Renata. Que o nome do meu pai é Sérgio Renato, né? E aí combinou com o segundo nome dele, né? E menos mal. E aí eles continuaram, né? Juntos, já tinham voltado para conversar com minha avó e tal. E eles casaram por livre e espontânea pressão da minha avó. Mas aí eles casaram, resolveram se casar, né? E continuaram juntos por algum tempo ainda e tal. Só que eles eram muito jovens, né? Estavam ainda descobrindo a vida. Minha mãe com 18 anos. Então, por alguns motivos, não deu certo e eles resolveram se separar, né? Cada um ir pro seu lado. Então, meu pai foi viver a vida dele, né? E minha mãe também. A minha mãe voltou comigo para casa da minha avó. Na época, eu tava com 3 aninhos já. E aí eu desenhei errado, porque, né, eu já tava andando e tal, eu botei um bebezinho de colo, mas daqui a pouco, ó, eu conserto aí. E ela voltou comigo pra casa da minha avó. E eu acho que eu errei também na idade, eu coloquei 3 aninhos, mas se eu não me engano foi 2 aninhos, que a minha avó fala que eu chegava lá falando tudo errado, ficava falando o nome dos meus primos e tal, que tava com saudade, então era com 2 aninhos. E na casa da minha avó era tipo a casa das mulheres, sabe? Não das 7 mulheres, das 6, das 5 e meia. Porque minha avó só teve mulher de filha, assim, ela já tinha se separado do meu avô, né? Então ela teve 4 filhas e tinha eu também de quebra ali, morando na casa dela. Então era 5 mulheres e meia. Era minha avó, que era Joana, minha mãe Cláudia, a minha tia Mônica, a minha tia Solange e a minha tia Sandra. E euzinha, né? E uma casa cheia de mulheres, a gente já imagina como é, né? Eu presenciava muitas brigas lá das minhas tias, saía pelo quintal, rodando a casa, gritando porrada, para os vizinhos escutarem e ir lá acudir, né? Que eu ficava nervosa também. E aí a minha mãe, ela teve que trabalhar, né? Porque para me sustentar, não é mesmo? Então ela ficava muito ausente, porque ela trabalhava demais. Então a maior parte, assim, da minha vida foi morando com a minha avó, foi morando na casa da minha avó, com as minhas tias, que eu amava também. E eu passei a considerar a minha avó como a minha mãe também, né? Não dizem que a avó é mãe 2 vezes? Então, bem assim que a minha avó é pra mim, até hoje. E eu ficava assim bem triste com essa história da minha mãe trabalhar muito e tal, porque mais tarde ela conseguiu ter a casinha dela, né, e tudo mais, então ela não podia sempre estar lá na casa da minha avó comigo. Mas ela me pegava assim nos finais de semana, me levava pra casa dela pra ficar lá, mas só que nem sempre dava, né, gente? Antigamente a gente tinha uma vida bem apertada, não faltava assim nada das coisas básicas e tal.
Só que era tudo a continha, sabe? Tudo bem apertado. E aí eu ficava lá super sofrendo, assim, quando minha mãe não podia me buscar. Às vezes nem dinheiro de passagem ela tinha pra ir me buscar. Então eu ficava bem arrasada, assim. Eu sempre fui uma manteiga derretida. E ainda tinha a questão também do meu pai também, que ele sempre foi muito, muito ausente. A minha mãe tinha me ensinado uma simpatia. Ela ainda não era evangélica, né? Então ela acreditava nessas coisas. E ela me ensinou que quando a gente queria que alguém aparecesse, assim, que alguém chegasse, a gente tinha que gritar o nome da pessoa embaixo da mesa 3 vezes. E eu ficava igual uma louca gritando o nome do meu pai completo. Tinha que ser o nome completo. Sérgio Renato Monteiro, Sérgio Renato Monteiro. Eu lembro disso até hoje. Eu ficava igual uma louca embaixo da mesa gritando o nome dele para ele aparecer. E ele não aparecia, né? Como eu falei, ele sempre foi um pai bem ausente. Mas isso, assim, não me impediu em nada, embora essa carênciazinha não impediu que eu fosse uma criança muito feliz. Eu aproveitei muito, muito a minha infância. Eu era bem tipo aqueles tipo de molequinho, sabe? Tipo menininho que brincava de pipa, de bola de gude, de peão, de queimado na rua, de vôlei. A minha infância na rua, gente, foi maravilhosa. Eu amo, assim, lembrar dessa fase, porque foi muito boa mesmo. Eu brincava com meus vizinhos. A maioria era menino, né? Que morava ali do meu lado, meus vizinhos. Davidson, Jefferson, tinha meu primo também, Ivanzinho, e tinha minhas amigas, Sabrina, Monique, enfim. Tinha uma menininha também, só que ela era pequenininha, a Dadá, mas ela sempre estava junto com a gente. Não sabia brincar direito, mas, né, tava ali sempre com a gente. E eu me diverti muito nessa fase, gente. Ai, que época maravilhosa. E aí, voltando aqui, né, pra história da minha mãe. A minha mãe casou novamente, né, com meu padrasto e teve 3 filhinhos. Esse aí eu dei uma exageradinha na orelha. Foi mal, Matheus. Então, esse que é o Matheus, esse outrozinho é o Gabriel e a Carol. O Matheus tem 22 anos, Gabriel tem 17, Carol tem 9. E aí eu tenho 7 irmãos no total, gente. O bichinho é pra ter irmão sou eu, hein? Porque tem mais 4 por parte de pai, né? Eu não tenho muito contato, né? Mas eu tenho, então no total são 7. Enfim, e aí com 13 para 14 anos eu já comecei a trabalhar, né? Porque eu gostava de ter o meu dinheirinho e tal. Como a gente tinha aquela vidinha um pouquinho apertada, eu gostava de ter meu dinheirinho para comprar as minhas coisinhas, né? Então eu comecei a trabalhar, foi na padaria do meu pai. Eu ia pra padaria, para abrir a padaria, né? Eu acordava 4 horas da manhã, ia trabalhar lá e de lá eu ia pra escola, porque eu estudava à tarde. Eu acho que foi essa maneira que ele achou de, tipo, me dar dinheiro, digamos assim, né? Eu trabalhando pra ele, então ele me dava dinheiro. Acho que foi essa maneira que ele achou da minha mãe não colocar ele na justiça e ele não ter que ficar me dando dinheiro, sabe? De graça. Então lá eu trabalhava pra ele, eu trabalhava no caixa, eu trabalhava, né, no balcão, enfim. Mas se bem que eu gostava, né? Porque só assim a gente passava mais um tempo junto e tal. Sendo que hoje em dia eu já entendo melhor e já penso assim, poxa, uma criança de 13 anos acordando 4 horas da manhã pra trabalhar, tipo... Ai, deixa eu só falar uma coisinha importante. Acho que vocês nunca me viram aqui no canal falando do meu pai, nada sobre... Mas não é por nada não, tá, gente? Não tem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma raiva, nada disso. É porque hoje em dia ele já é falecido, tá? Por isso que eu não fico falando dele e tal. Mas tá tudo bem, tá tudo ok. Então, gente, voltando aqui, ó, depois disso eu trabalhei como garçonete no Praia Clube São Francisco, né, que é em Niterói. Lá eu trabalhei como garçonete, como caixa, como copeira, recepcionista. Lá eu fui de tudo um pouco e eu gostava bastante de trabalhar lá. E lá era só os finais de semana, então eu poderia estudar normalmente e final de semana trabalhar lá. E também trabalhava, depois que eu acabei de estudar, eu passei a trabalhar na rua. Porque como já tinha acabado o ensino médio, eu não queria ficar em casa à toa, né, só trabalhando nos finais de semana. Então eu arrumei esse trabalhinho, que era tipo um extra mesmo, que eu ficava na rua fazendo pesquisa no papel para uma empresa que vendia cursos. Isso era em Alcântara. Alô, Alcântara! E uma vez eu na rua lá, fazendo as minhas pesquisas, né, parando os jovens lá para preencher o papelzinho, eu tava na rua, assim, numa calçada em frente a uma loja. E um rapaz que estava trabalhando nessa loja, né, tava ali na calçada, falou, por que você não vem trabalhar aqui nessa loja, na IB? Porque você fica trabalhando na rua e tal, trabalha muito, ganha pouco. Daí ele disse que no outro dia ia ter uma entrevista naquela loja para que eu fosse lá, né, entregar meu currículo e tal, fazer entrevista, quem sabe eu não passava. E aí é claro que no outro dia eu fui lá, eu fiz a tal entrevista, fiz o teste assim na rua, oferecendo cartão C&A na época, né, cartão de crédito também, empréstimo, enfim.
Fiz o teste e passei. Aí logo no outro dia eles pediram pra mim ir lá pra fazer os exames de admissão e tal, e eu passei a trabalhar lá naquela loja. Foi onde eu fiquei lá mais de 5 anos trabalhando. Eu amava trabalhar naquele lugar. Eu também fazia de tudo um pouco. Primeiro eu comecei na rua, né, chamando pessoas pra fazer cartão. Eu era promotora de vendas, depois eu passei pro caixa, pro atendimento, auxiliar administrativo. Eu fiz de tudo um pouco lá naquela loja. E em 2002 foi o ano que eu conheci o meu marido, Marco Aurélio, para quem não conhece. Então foi em 2002 que a gente se conheceu. Quem apresentou a gente foi, gente, o primo dele, que era o marido da minha tia. Ou seja, Marco Aurélio já era quase da família. Deu para vocês entenderem aí? O marido da minha tia era primo dele. Era não, né? Primo ele ainda é. Só não é mais marido da minha tia porque eles se separaram. E ele vivia falando, você vai namorar com meu primo. Ele é gente boa, não bebe, não fuma. Você vai namorar com meu primo. Vivia falando isso. Eu já imaginava o quê? Nossa, devia ser um tribufu, né? Quero nem ver esse garoto. E minha avó ficava boladona, né? Vivia brigando com ele. Para com isso, a menina é nova ainda pra namorar, não sei o quê. Eu tinha 16 anos, hein? E coincidentemente ele morava pertinho da minha escola, gente, muito perto. E ele passou a frequentar lá a praça que a gente ficava em frente à minha escola. E a gente passou a conversar bastante. Ele ia lá quase todo dia, né? E a gente conversava bastante e acabou que a gente se apaixonou e começamos a namorar, né? E após alguns aninhos, em 2007, a gente resolveu se casar. Eu tinha 21 aninhos, a gente se casou com muita luta, com muita dificuldade. A gente conseguiu realizar o nosso sonho, porque assim, a gente trabalhava, né? Então a gente foi se apertando um pouquinho, se endividando bastante. Porque festa gasta, né, gente? Decoração, salão, comida, vestido, meu Deus do céu. Mas a gente conseguiu, graças a Deus. A gente foi montando todo o nosso enxoval, foi comprando tudo aos pouquinhos. Ai, que delícia essa fase, gente. Com tudo novinho, com a nossa casa toda bonitinha. É claro que a gente ainda não tinha a nossa casa própria, né? A nossa primeira casa foi uma casa alugada, bem pequenininha. Era uma kitnet, na verdade, que não tinha quarto. Tinha só um cômodo, assim, que a gente fazia de sala e quarto. A gente dividia com um guarda-roupa, sabe? E aí tinha banheira, cozinha e uma areazinha bem pequenininha. A casa era muito pequena mesmo. Era tipo uma vila que tinha umas 6 casinhas só, mas era muito bonitinha. A gente foi muito feliz também ali na nossa primeira casinha. A gente pagava uns R$ 150 de aluguel, mais ou menos. E pouco tempo depois que a gente casou, já começou a minha luta como tentante, porque eu engravidei, né, logo quando casei, só que eu tive meu primeiro aborto espontâneo. Então, sempre que eu conseguia engravidar, eu perdia o bebê. Eu não conseguia levar adiante a minha gestação. E essa foi a pior fase da minha vida, uma fase que eu sofri muito. Eu não conseguia passar a minha gestação de 3 meses, sempre eu perdi, eu tinha aborto espontâneo. Então, no total, foram 3 abortos espontâneos que eu fiz curetagem. Eu ficava muito mal por não conseguir gerar um filho. Foi muito, muito difícil essa época. Eu me sentia muito inútil, sabe? Uma mulher que não consegue fazer uma coisa tão natural que é gerar um filho. Então, a partir daqui, meio que vocês já conhecem essa história, porque eu tenho aqui no canal, né? Eu contando toda a minha trajetória de tentante. Eu passei por vários ginecologistas, me passaram vários exames, mas somente um que eu encontrei alguns anos depois de tentante, mais de 5 anos tentando engravidar. Eu achei um especialista em reprodução humana. Eu fui nele pensando numa última chance de engravidar, já que eu tinha tentado de tudo. Eu já estava pensando em uma inseminação artificial para tentar fazer alguma coisa assim. E lá ele encontrou o problema em um exame específico que ele passou e já me indicou logo para um especialista em imunologia. E foi bem aí, nesse ponto da minha história, que eu comecei a gravar de fato para o canal. Aí eu botei 2014, mas era 2013 que eu comecei a contar o meu tratamento, toda a minha vida de tentante, minhas experiências, gravava vlog, indo lá fazer o tratamento, gravava os exames que eu tinha que fazer, tudo eu mostrava para vocês aqui. Foi a partir daí que começou essa minha paixão pelo YouTube, sabe? De compartilhar tudo pra vocês. Conheci várias pessoas legais também aqui do YouTube. Eu nem imaginava que o canal assim poderia crescer e virar uma paixão na minha vida. Bom, então, né, eu seguia lá fazendo meu tratamento, lá na Tijuca, eu moro em São Gonçalo, né? E aí é uma viagenzinha e tava a gente lá de 15 em 15 dias atravessando a ponte para ir tomar as vacinas que eram feitas dos linfócitos do meu marido. E eram bem carinhas, era uns R$ 800, né? Cada vacina, e a gente tinha que tomar de 15 em 15 dias. Então, mais uma vez, a gente se apertou um pouquinho para fazer esse tratamento, mas a gente tinha que fazer porque era a nossa única saída.
E a gente estava muito assim esperançoso com esse tratamento. E aí, depois de tanto sofrimento, tanta luta, tanto desespero, tanto choro, graças a Deus e depois, logo graças ao tratamento, eu consegui engravidar em 2014. Gravei também toda essa nossa fase, todo o diário de gravidez, eu fui gravando tudo, tem tudo aqui no canal para vocês. Então foi um momento muito especial mesmo na nossa vida, sabe? Eu pedi muito a Deus por isso, muito, muito para ser mãe e ter um babyzinho que eu pudesse chamar de minha filha ou de meu filho. E aí Deus me mandou o meu milagrinho, como eu chamo a Manu. E hoje, não preciso nem dizer, gente, que a gente é super apaixonado por ela, a gente é super babão, sabe? Na Manu mesmo. Ela é a razão da nossa vida. E a continuação da nossa história vocês podem acompanhar aqui mesmo no meu canal, aqui no YouTube, porque eu compartilho tudo com vocês. E eu só tenho a agradecer mesmo, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu fico radiante em ter tanta gente, assim, que nem nos conhece, mas que tem um carinho muito especial pela gente, sabe? Eu fico muito feliz de coração. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do seu like maroto aqui e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para continuar acompanhando toda a nossa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo em comemoração aos 50k. E não se esqueçam que vocês fazem parte da nossa história.